dia, como é bom estar em sua companhia. Sim, é muito bom, é bom demais estar em sua companhia. Creia, a vinheta tá certíssima. É bom demais estar em sua companhia nesta manhã de domingo, 7 de setembro, feriado nacional, ok? Dia da Independência do Brasil. Mas confira comigo a hora certa. Pontualmente 10 horas na cidade de Paraíso, 10 horas na Bahia. Vamos saudar esse Brasil varonil, ok? Porém, eu cheguei aqui também para informar que aquilo que nós informamos ontem que iríamos transmitir, que iríamos cobrir, atendendo o pedido do presidente Dardi, presidente do PT, reeleito, nós cobrimos. Foi uma coisa bonita, foi uma coisa ordeira, várias personalidades lá, personalidades de Jaguaripe, personalidades políticas de Aratuípe, personalidades políticas de Nazaré, enfim, várias personalidades, e a coisa transcorreu bem. Embora, como já é fato, eu digo sempre, não falando sério, eu nunca vi um evento político começar no horário certo. O card estava marcado para as 18h30, começou com mais de uma hora de atraso, mas transcorreu muito bem e por 1h25 teve o evento que vocês vão ver agora na íntegra. Parabenizar o presidente Dardi por esse segundo reinado aí, segundo mandato, tá? E desejar parabéns a todos e todas petistas que estavam ali presentes, tá? Fiquem agora com as imagens e nos encontramos no próximo programa Falando Sério. Tchau, tchau. Companheiros e companheiras, é com muita alegria e satisfação que nós recebemos todos vocês aqui nessa noite para após o nosso diretório municipal. Nós estamos reconduzindo o companheiro Dardi, que vem do histórico. O PT Aratuípe, ele tem seu nascimento em 1986, aí com o companheiro Cuca, Nido do Bar, o Berdan, Bia do Correio, entre outros companheiros que aqui estavam. Gregório chega em 93, a partir de 92, 93, nós temos aí a vida do nosso companheiro Gregório, está aqui representado em memória, seu filho Elcio. Aqui a gente inicia pedindo a salva de palmas para o nosso companheiro Gregório, que não está hoje aqui conosco, mas temos a certeza que onde ele estiver, está lá olhando por nós aqui, torcendo que cada dia mais a coisa dê certo aqui na nossa cidade. Pois é, nós vamos convidar aqui logo para compor a mesa o nosso companheiro Nelivaldo, acabou de chegar, foi o nosso último candidato a prefeito aqui pelo PT de Aratuípe, nosso companheiro Bia do Correio, para fazer parte aqui da mesa, representando assim toda a militância que não vai fazer parte do diretório nesse momento. Convidar também logo para que vai fazer parte da mesa nosso companheiro Dardi, presidente reeleito por maioria absoluta do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em Aratuípe. Convidar também o companheiro Antoniel, representando aqui o mandato, a nossa companheira Maria Del Carme e o nosso companheiro André Fidalgo, que estão lá em Salvador hoje, aí nessa correria aí do diretório também estadual. Continuando, vamos convidar Jerônimo também, nosso presidente do PT de Nazaré. Já contemplando a Adriana que está aí, e passaria a palavra para você em breve. Se você se sentir à vontade, vem para a mesa. Se estiver confortável. Pronto. Nosso companheiro Gilvan também, presidente do PT de Jaguaripe. Ali, na próxima semana, estaremos lá. Representando também aqui nosso companheiro Hipólito, veio de uma jornada conosco da cidade, venha fazer parte dessa ilustre mesa aqui, junto com os demais companheiros. Estamos recebendo aqui também os secretários, o secretário de Desenvolvimento Social, nosso companheiro Cláudio,
Nosso companheiro Valmir, também da Agricultura, faz parte do diretório. Então vou convidar o Luiz Alberto, aí, o secretário de Administração. Acredito que o prefeito talvez não chegue. Vem compor a mesa, companheiro Luiz Alberto aí, Lula. Uma conotação até legal, né? Lula lá, Lula aqui também. Espera que a gente coloca uma... Pois é, pessoal, vou cumprimentar nosso vereador Adriano. Adriano quer vir para a mesa, está confortável aí. A gente também. Professora Lourdes aqui presente, nosso companheiro, vou chamar ele pelo apelido aqui, mas não levamos, nosso companheiro Bocofai aqui presente também, e vereador do município. Nosso presidente da Câmara, Maxwell, também está aqui presente conosco. Se quiser, pode se tomar aqui da frente. Vou convidar aqui para você fazer parte da mesa o nosso companheiro vereador Genivaldo do Povo, do PT também aqui de Aratuípe, que venha fazer parte aqui da mesa. Já venha logo pegando a cadeira dessa branca para cair, para fazer um movimento aqui. Destacar a presença aí da companheira professora Maiara, fim aí da prefeitura, parceiro, nosso amigo Binho. Sendo assim, pessoal, durante o intervalo a gente vai tomando a palavra, direcionando as coisas aqui. Eu vou, nesse momento, declarar empossado o nosso companheiro Tadi, para que a gente possa estar chamando aqui o nosso diretório, logo em seguida abrir a fala aqui para a mesa. Então, nesse momento, como representante também do Partido dos Trabalhadores da nossa cidade, eu declaro empossado aqui pela segunda vez o companheiro Tadi Emílio Ribeiro para exercer mais um mandato de presidente. Meu companheiro Leandro também pode tomar frente aqui, meu irmão. PCdoB de disputa eleitoral, mas é petista de coração também. E aí a gente também vai ceder a palavra logo mais também, se quiser falar. Marcelo também que está aqui. E assim a gente passa a palavra, desde já, a condução dos trabalhos aí, para convidar o novo diretório, o companheiro Tadi. Boa noite a todos, companheiros e companheiras aqui presentes. Quero agradecer, a todos por ter vindo nesse ato de posse. Quero saudar a mesa, na pessoa de Gene, Hipólito, Jerônimo, Nerivaldo, Gilvan, Luiz Alberto, Antoniel e Otávio. E todos e todas que estão aqui, seja bem-vindo a esse ato de posse. Hoje é um momento de profunda alegria e também de grande responsabilidade. Está aqui sendo reconduzido à presidência do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Antes de tudo, é um sinal de confiança da nossa militância, dos nossos filiados e filiadas que acreditam na caminhada que estamos construindo juntos. Quero começar agradecendo a cada companheiro e companheira que, de forma coletiva, ajudou a manter o PT vivo, atuante e presente na vida política do nosso município. A nossa força não está em uma só pessoa, mas somos a soma de cada militante que carrega nas ruas, nos bairros, nas comunidades e nas redes sociais a bandeira da democracia, da justiça social e da esperança. Ser reeleito não é apenas um reconhecimento do que já fizemos, mas principalmente um chamado para aquilo que ainda precisamos fazer. Temos o desafio de ampliar a participação popular, de aproximar ainda mais o partido da sociedade e de fortalecer nossas bases, para que o PT continue sendo a voz dos trabalhadores e da juventude, das mulheres, da população negra,
da comunidade LGBTQIAPN+, e de todos os que lutam por direitos e dignidade. Vivemos tempos desafiadores, a política tem sido acatada, né? A democracia muitas vezes ameaçada, mas nós sabemos que através da política que se transforma vidas, que se constrói futuro e que se garante conquistas. O nosso partido tem uma história marcante, né? Marcada pela resistência, pela luta e pela vitória populares. E é essa história que nos inspira a seguir adiante. O meu compromisso como presidente reeleito é com a unidade interna, com o diálogo franco e com a construção coletiva. Quero que este diretório seja cada vez mais um espaço aberto, participativo, onde todas as vozes tenham vez. Só assim seremos fortes para enfrentar os desafios que virão, seja eles nas disputas eleitorais, nas lutas sociais e na defesa da democracia. Reafirmo também o compromisso de trabalhar para que o PT continue sendo um instrumento de transformação, de esperança e de luta por um Brasil mais justo e um Aratuípe mais inclusivo, onde ninguém fique para trás. Finalizo dizendo que esta vitória não é minha, é nossa. Eleição é continuidade, mas também é renovação de energia e de responsabilidade. Conto com cada um de vocês, né, porque a caminhada é coletiva e o futuro se constrói de mãos dadas. Muito obrigado, companheiros e companheiras, vamos à luta, porque a luta continua e a esperança sempre vence. Convidamos os companheiros que estão lá de fora aqui, ó. Tem muita cadeira aqui vazia. Pode ir entrando, sentando aqui na frente. Tem aqui do lado esquerdo. Temos quase umas 15 cadeiras aqui que estão desocupadas aí. Recebendo aí o companheiro Luciano, lá de Marajupinho, professora Edivalda, professora Maria. Pode entrar, se acomodar aqui. Lá de cá tem espaço à vontade. Nesse momento eu vou convidar as pessoas eleitas também no diretório para fazer parte da mesa, ou se posso ficar aqui aproximadamente à frente aqui, né? Como não tenho mesa, né, cadeira, cada um traga a sua cadeira. Vou dizer aqui quem faz parte da diretoria. Temos como vice-presidente Edenilson dos Santos. Por favor, compareça aqui à frente. Pega uma cadeira aí. Temos como a secretária de organização Lívia de Souza Nogueira. Secretário de Finanças e Planejamento Pedro Soares da Silva Filho. Secretário de Formação Política Valmir da Palma Silva. Secretária de Movimentos Populares Josenildes Maria Alves da Silva. Secretária de Comunicação Arilã Oliveira de Souza. E como líder da bancada municipal, Otávio José dos Santos. Nossos suplentes ficou Josiene Cerqueira de Moraes, Ziranildo dos Reis Moraes, né? Moraes, né? Tem eu aqui, digitação.
Nerivaldo Campos Leone, Railda Alves dos Santos e Dalécia da Conceição dos Santos. Frank Antônio. Sendo assim, você declara aí? Eu nomeio todos aí, posto todos os membros do diretório e da comissão executiva do nosso Partido dos Trabalhadores. A palavra agora para Dió, nosso vice-presidente. Boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras. Povo negro! Eu estava falando com o companheiro Pedro ali, na formação da mesa, eu senti a ausência de a feminina, né, de uma mulher aqui na mesa, comprando a mesa, quem mais está representada pela companheira Leia, né? Se aí falar do Partido dos Trabalhadores, reorganização do Partido dos Trabalhadores de Aratuípe, é nada mais, nada menos de que lembrar e memorizar a figura do companheiro Gregório Bonfim, né? Após a sua chegada aqui em 1992 para 93, ainda na construção da SABA Nazaré Aratuípe, o companheiro veio para aqui residir e reorganizou essa luta, nos encorajou, juntamente com o companheiro Hipólito, companheiro histórico Cuca, Beto, um salve, que ele está no Goiás, Finado Regi, Pedro, Dona Dulce, Elcio, está ali sentado ali representando o Gregório, mas ainda pequenininho, Liliane, enfim, né? Então, de lá para cá foram muitas frentes de lutas, né, que nós travamos, passamos por diversas dificuldades, inúmeras e muita resistência. A gente, naquele momento, era 3, 4, quando a gente estava em pequeno número aqui em Aratuípe, os companheiros de Nazaré, Adriano, Bispo, Jerônimo, que vinha engrossar esse caldo, e a gente falava na praça, né, da importância do Partido dos Trabalhadores aqui em Aratuípe, e o município, naquela oportunidade, era governado pelo carlismo, né, aquela política perversa e malvada, que a todo instante a gente era caçado como um escravo que sai da senzala e foge para o quilombo, né? E quando a gente levantava a voz na praça, na rua, falando da importância do Partido dos Trabalhadores, a importância que é o companheiro histórico Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição de Wagner, enfim, a fundação do Sindicato dos Trabalhadores aqui em Aratuípe, a fundação do Movimento Negro, e as pessoas não nos escutavam, não, falavam 4, 5 doidos ali, os caras estão malucos, e aí botavam um carro de som mais potente do que o nosso para tapar a nossa voz, para as pessoas não ouvirem a nossa mensagem. E quem ouviu, quem acreditou, acreditou, e não acreditou, hoje a gente está vendo, né? O companheiro Otávio passou pelo Conselho Tutelar, está no 2º mandato do Partido dos Trabalhadores aqui em Aratuípe, o companheiro fiel, no 3º mandato, companheiro fiel à nossa luta, tem defendido a nossa bandeira, a nossa causa. A reeleição, a vinda do companheiro Tony para o Partido dos Trabalhadores, depois ele hoje é eleito pelo PCdoB, mas também nos encoraja também nessa luta que hoje o município Nanico, a termo de população, mas porém importante no berço estadual e nacional e até na América Latina, porque a gente tem hoje aqui em Aratuípe uma agricultura familiar
que ela é forte e presente. A gente temos aqui a pesca e mariscagem, que tem uma representação também, tem uma contribuição importante na questão da economia, e tem a questão também dos oleiros, também que faz parte também, que de alguma forma ele é enquadrado como um agricultor familiar, porque trabalha com argila, né, com a produção da matéria-prima, com a produção do artesanato, e outra parte a gente vem também do comércio, né? Então, assim, não vou me alongar muito, porque tem outros companheiros também que por aqui virá, mas é isso. O reggae, ora uma brilha, ora uma flecha, para ser lançada contra toda e qualquer forma de intolerância. Mostrar aos desacordados a possibilidade de rompimento da mediocridade é o imperativo maior. Para tanto semear, é a chave que abre o horizonte para a negação da bárbare e a afirmação da humanidade emancipada. Eia, povo negro, viva o Partido dos Trabalhadores. Eia, salve, salve. Eu vou passar para o colega Otávio para conduzir os trabalhos das falas. Obrigado, companheiro da GI. Nosso diretório é paritário, 3 mulheres, 3 homens, viu? 4, com o da GI, porque nós incluímos uma secretaria aí, mas ali lá, por isso que a gente não está hora da composição, que ele fosse chamar só corrigindo, que a gente segue a risca aqui o protocolo, viu? Mas é isso, porque a gente ia fazer uma forma mesa com todo mundo. Só foi que devo fazer aquilo. Mas vamos lá. Eu vou iniciar aqui, gente, trazendo logo a palavra aqui. O nosso companheiro que está aqui próximo de nós, nosso companheiro Antoniel, ele está aqui, né, trazendo a mensagem do gabinete de Maria del Carmen, nosso companheiro André Fidalgo, está aqui hoje trazendo esse alô, esse abraço. Então vou logo iniciar com Vossa Excelência, está aqui perto. Depois eu estipular para o diretório. Vossa Excelência é demais. Não faça assim comigo não, que eu fico envergonhado. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Eu sou Machado. Estou hoje representando o mandato da nossa companheira e eterna deputada Maria del Carmen. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui. Eu nunca estive aqui antes, eu não conhecia Aratuípe, e eu confesso que eu já me senti muito lisonjeado por presenciar algumas situações que para mim foram novas, porém reveladoras. Eu quero primeiramente cumprimentar o nosso companheiro Torinho, e porque eu queria cumprimentar Torinho, e em nome de Torinho, cumprimentar todos os presidentes eleitos que estão aqui hoje, companheiro Dadi, Gilvan e Jerônimo. Eu, da mesma forma que o colega falou, eu também senti, colega, a falta da mulher na mesa, e a proporção que ele foi chamando, eu disse, meu Deus, eu vou cumprimentar a mulher, como? Se não tem mulher aqui. Aí graças a Deus chegou, e isso tranquilizou o nosso coração. Eu quero cumprimentar as mulheres, parabéns pela força, pela coragem de estar no diretório, com uma missão importantíssima, porque a partir desse momento, as decisões do diretório e evidentemente do encaminhamento político daqui para frente, vai passar pelo crivo da votação de vocês. É o que vocês dizem sim ou não que vai fazer com que o vereador, com que o prefeito, com que o presidente dê seguimento às políticas públicas que são propostas. Até porque eu compreendo, e essa é uma proposta nossa, do presidente estadual que foi eleito, do presidente nacional, nós compreendemos que o partido tem um caráter orientador em relação ao governo. E a gente tem que orientar o governo, assim como a gente tem que orientar o nosso vereador, tem que orientar o nosso presidente, tem que orientar os nossos deputados que vêm aqui buscar voto, tem que orientar o nosso governo estadual, porque o partido é formado de pessoas que escutam o povo. É por isso que existem os setoriais. O setorial da educação, ele traz proposta
e ele encaminha para o governo. O setorial da juventude. Eu gostaria também de cumprimentar o nosso companheiro Hipólito e dizer, Hipólito, que eu fiquei muito tocado com a sua fala ali na cidade de Nazaré, onde eu tinha acabado de apresentar uma agenda política sobre agricultura familiar e me chama a atenção, eu iria citar até com mais veemência a questão de que em julho foi lançado o novo Plano Safra 2025-26, com investimento do governo do estado em cooperação com o governo federal de 4 bilhões e 300 milhões de reais para a agricultura familiar, que traz mais equipamento, mais orientação técnica em toda a diversidade de biomas que existe na Bahia, inclusive no mangue, no cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, tem orientação técnica, tem investimento e tem equipamento para cada área dessa. Mas você tocou sobre a questão da faculdade. E aquilo ali trouxe uma preocupação no sentido de que, Hipólito, nós temos que pegar essa sua orientação e imediatamente passar para os nossos representantes para que haja realmente uma representação da vontade do povo, não só de Nazaré, mas de toda a região, que essa coisa possa acontecer na nossa cidade e na nossa região. Eu confesso para você que eu não tinha conhecimento da situação que você relatou, mas foi empolgante e eu vou dedicar alguma parte da minha vida, alguma parte do meu esforço político a conversar com a nossa companheira deputada Maria del Carmen, a conversar com o nosso companheiro que aqui na região, o deputado Jorge Sola, o nosso companheiro que estamos construindo ainda essa possibilidade dele ser um candidato a deputado estadual, o companheiro André Fidalgo, e dizer para vocês também que, representando tanto a deputada Maria como o nosso companheiro superintendente do Desibahia, André Fidalgo, eu queria justificar mais uma vez a ausência dele aqui hoje, que eu acho que foi um ato muito importante, onde vários presidentes estão na mesma mesa. Eu acho que isso é importante para qualquer candidato a deputado, a prefeito, a vereador, ter esse monte de gente que discute política pública aqui junto com o povo. Eu gostaria também de dizer que fiquei muito feliz e satisfeito. Eu não cumprimentei o secretário, me perdoe, secretários e vereadores. Eu fiquei muito satisfeito em ver ali o ato de filiação do nosso companheiro, como é que é o nome dele? Binael. Eu achei um negócio bonito, bacana, e seja bem-vindo ao partido e tenha consciência de que aqui é o lugar de falar, é o lugar de discutir, mas é o lugar de promover a união, o debate, para que a gente possa, dessa forma, dessa maneira, realmente ter possibilidade de que, com a agenda muito bem alinhada, muito bem direcionada, possamos assim orientar o governo em todas as suas instâncias, em todas as suas esferas. Mais uma vez, gostaria de dizer que a deputada Maria manda um abraço a cada um de vocês. É uma terra que ela gosta de visitar. André não pôde vir porque ele estava exatamente naquela questão da disputa, da participação do diretório estadual. Hoje André faz parte da direção do diretório estadual do PT, e eu acredito que isso trará muito mais fortalecimento para o debate que vai ser feito aqui, tanto em Nazaré, Aratuípe e Jaguaribe. Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês e que possa conduzi-las para casa no momento adequado, da forma mais segura e saudável possível. Muito obrigado. Obrigado, Toniel. Só comunicando aqui, o programa Falando Sério, né, estará reproduzindo amanhã aí na íntegra esse evento aí, nosso companheiro César aqui, da Mais FM aqui, fazendo a cobertura conosco. Convidar aqui o nosso presidente do PCdoB, parceiro da federação, tem a camisa do Bahia, feliz da vida, que o Bahia venceu, né? Que ele está aí. Pode sentar aqui, daqui mesmo.
Sem problemas. Sendo assim, vamos encaminhar a palavra aí. A companheira Lívia está aí. Já que falaram aqui 2 homens, vamos flanquear a palavra à mulher. Partido, partido. Partido, partido. Ainda bem que nós temos companheiros atentos aqui, viu? Boa noite a todos, a todas e a todos, né? É um prazer enorme estar participando de todo esse movimento. Me sinto pertencente a esse movimento de transformação em que a nossa cidade está vivendo. Me sinto honrada em fazer parte desse diretório potente, ao lado do nosso presidente e dos demais companheiros de luta. E esse momento é um momento oportuno para alinharmos ideias e estabelecermos também propostas futuras. Teremos o desafio da próxima eleição para deputado. Nós sabemos do compromisso que temos enquanto Partido dos Trabalhadores. Temos inúmeros projetos a serem realizados e é necessário que momentos como esse se repita para que haja o fortalecimento da coletividade. Então, quero agradecer, não vou me estender, me sinto muito honrada por fazer parte desse momento e tenho certeza que essa alegria também é compartilhada dos demais companheiros. Agradeço. Vamos à mesa passar a palavra para a saudação ao nosso companheiro Gilvan, presidente do PT de Jaguaribe. Boa noite a todos. Eu fiz a operação inversa do prefeito aqui. O prefeito, a origem dele era o PT e ele foi, Tony, está no PCdoB hoje. Né? Minha origem, desde 16 anos, era PCdoB. Quando eu saí candidato a vereador, saí candidato a deputado estadual lá em Salvador, sempre pelo PCdoB. E hoje, né, nós fomos reeleitos para a direção do PT em Jaguaribe. Aratuípe é uma referência para a região. Talvez as pessoas não se deem conta quando a gente tem um determinado valor e às vezes a gente não percebe esse valor. É um prefeito completamente alinhado com o governo do Estado, governo de esquerda, do PT, e com o governo Lula. Só isso aí já é uma maravilha. Reeleito, altamente popular, né? Parece que já está com 67% de aprovação. Né? Então, uma eleição praticamente garantida. O PT, o PCdoB aqui, os membros da federação apoiar, dificilmente vai perder a eleição aqui. Né? Então, um quadro maravilhoso, totalmente diferente, por exemplo, do meu município, que é Jaguaribe. Né? Então, o primeiro ponto a gente analisar é isso aí. Né? De 2003 para cá, quando Lula foi eleito presidente, teve uma mudança geral no país. Né? Esses benefícios sociais, boa parte que se tem hoje, vieram justamente a partir do governo de Lula, o governo do PT. E é interessante a gente ter uma administração municipal voltada justamente aos interesses da população e alinhado com o governo do Estado e com o governo federal, como está aqui. Então é um sonho de Jaguaribe um dia chegar isso aí, e inclusive com a maioria da Câmara de Vereadores, só dos partidos da federação. Isso é um sonho do sonho. Estava comentando isso aí há pouco instante com o Torinho. Então, a gente só tem o que? Parabenizar todos vocês, todos os membros eleitos do diretório, né? Parabenizar o presidente reeleito, né? E convidar todos para, dia 13, lá em Jaguaribe. Né? Dia 13, sábado que vem, 2 horas da tarde, lá em Jaguaribe, vai ser na sede da Filarmônica, ok? Então, todos os convidados, vai ser um grande prazer, uma grande satisfação de receber a todos vocês. Muito obrigado. Vamos encaminhando, cumprimentar nosso secretário de Turismo,
nosso secretário de Cultura e Turismo, Esporte, né? Esporte, Elzeri, que está aqui. Cumprimentar o companheiro Renato também, ali, o outro Renato, também que é diretor aí, companheiro do PT, Renato Rosa, onde corrigiu a tempo aí, né? Nosso amigo Hélito, taxista, Richinho, e da Lécia, e nossa companheira de luta, Raimunda, tá aí fora aí dando uma olhadinha na situação, hein? Pode entrar que tem cadeira aqui, você e a família. Vamos lá? Companheira Jó. Ei, Arilan. Então, franqueando a palavra às moças, que a gente não pode deixar vocês de fora, né? Companheiro Pedro, nosso secretário. Então, vai lá, Pedrão. Então, vamos com o Valmir aí, nosso secretário de Agricultura. Lembrando que no governo do professor Tony, nós temos 2 secretários do PT, Valmir, secretário de Agricultura, e o professor Anderson Passos também, que é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, e é também o nosso secretário de Educação. Boa noite a todos e a todas. Saudar a mesa em nome do nosso companheiro Dadi, parabenizá-los pela condução do partido aqui no nosso município de forma brilhante, saudar os demais, também as meninas em nome de Lívia. Um momento de grande satisfação para a gente. Eu estou aqui como diretor do partido, mas estou como secretário também representando o partido na gestão. Isso é um fato inédito na história de Aratuípe. A gente saiu de um partido que tinha uma rejeição altíssima, como o companheiro Diofa fez um histórico muito bom. A gente começou a levantar o partido, começou a divulgar o partido, justamente no momento que tinha um prefeito de direita com quase 90% de aprovação popular, não tinha oposição praticamente. E o PT estava lá fazendo a disputa, fazendo a luta e a conscientização das pessoas. Então a gente estava nesse processo também de conscientização, criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todo esse contexto. O companheiro Hipólito também participou dessa construção, tanto do partido quanto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um instrumento importante para a luta dos trabalhadores. Infelizmente, não está hoje, a diretoria não está engajada nesse movimento, preferiu ir para outros caminhos, mas é fato que a gente tem um sindicato aqui e que o partido foi peça importante nessa construção. Então, pegando o gancho da fala de Gilvan, a gente, muitas vezes, Gilvan, de fato, não se dá conta dos avanços que a gente conseguiu e de como Aratuípe hoje é visto em todo o território estadual. A gente, nos primeiros momentos de gestão, a gente tinha até vergonha de chegar nos espaços, que as pessoas olhavam, quando a gente falava Aratuípe, Aratuípe apareceu, finalmente, depois de muitos anos. Então, assim, a gente vive uma crise de identidade aqui de território e acabava que a gente não participava nem de um nem de outro, por inoperância da gestão. Hoje, a gente tem ações importantes, tanto no território do Recôncavo, e participação é importante e efetiva, tanto no Recôncavo como no Baixo Sul. Inclusive, nosso prefeito é vice-presidente do consórcio de saúde do Recôncavo. Então, isso é fruto de um trabalho, é fruto de um respeito que a gente conquistou pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, que Tony vem liderando essa equipe, para que Aratuípe hoje esteja em um outro patamar, nas questões sociais, na construção de uma educação de maior qualidade, aquilo que a gente brigou, que a gente acreditou lá no início, mesmo sendo chamado de malucos, né, Dió? Mas eu lembro quando a gente estudava de lá pinchando parede de madrugada, e isso uma confusão terrível. Mas esses esforços que a gente fez, esses xingamentos que a gente levou, hoje a gente está vendo as nossas crianças sendo bem atendidas. Hoje a gente está vendo pela primeira vez na história de Aratuípe o município com uma secretaria de agricultura que
A gente recentemente recebeu o prêmio, Antoniel falou da agricultura familiar do Plano Safra. A gente recebeu uma homenagem do Banco do Nordeste, que tem uma linha de crédito subsidiada pelo governo, que às vezes você paga menos do que aquilo que você toma. Você tem um rebate de 25%. E Aratuípe conseguiu ser um dos municípios da região, apesar de não ser o maior, mas é o que mais tem incentivado e que mais tem dado condição para o agricultor acessar o Plano Safra do governo federal. Então a gente fica feliz porque a gente está vendo que a nossa ação, aquela luta que a gente travou lá atrás, ela está surtindo efeito. E agradecer também, Antoniel, transmitir o meu agradecimento à nossa deputada que estava lá no gabinete na quarta-feira, na quinta-feira, e agradecer pelo empenho que Maria, que Alice tem dispensado ao nosso município. Maria tem uma história importante na construção dessa gestão. Quando ninguém no governo do estado, no partido a nível estadual, acreditou, quando todas as portas se fecharam, Maria foi a única que abriu as portas para que a gente começasse a engatear e construir esse processo de eleição de Tony lá em 2015 e 2016. Então, agradecer a presença de vocês e um bom novo mandato, presidente. Que a gente possa construir uma história ainda mais bonita. Obrigado, nosso secretário Valmir. Vamos continuar aí, passando a palavra para a breve explanação do nosso companheiro, presidente do PCdoB, nosso companheiro Renato. Caiu da escada, mas está bem. Não foi empurrada, não. Boa noite a todos. Passando aqui para parabenizar nosso companheiro Dadir pela eleição, toda a sua diretoria. O PCdoB faz parte da federação junto com o PT, e aqui no município, junto com o PT, junto com o pessoal, como a Valmir já lembrou, outros Dion já lembrou, essa luta é antiga, né? A coisa não caiu agora, não começou agora, nem era tão bonitinha como é hoje. A coisa era terrível, a luta foi grande, mas histórias para contar lá à frente, e hoje é só parabenizar a você, Dadir, e a sua diretoria pela eleição, e vamos à luta, estamos juntos aí. Dando continuidade, vamos passar a palavra para o nosso companheiro, presidente do PT de Nazaré, também empossado. Nós estávamos lá algumas horas atrás. Nosso companheiro também que defende aí, pertence lá ao gabinete. O gabinete da nossa deputada Maria Del Carmo, nosso companheiro Jerônimo aí, presidente do PT de Nazaré. Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui. Vim dar esse abraço, meu amigo Dadir, meu colega, estudamos junto. É uma caminhada grande. Cumprimentar o nosso amigo, nosso presidente eleito, Gilvan, né? Em nome do vereador Otávio, quero cumprimentar os demais vereadores, né? Cumprimentar o meu companheiro Adriano Prazer, vereador de Nazaré, combativo, meu amigo Diego, e dizer, Otávio, que a gente tem mais uma força forte que vai estar apoiando Maria, que é nosso amigo Abinael, escritor, poeta, que eu peço uma salva de palmas, vai fazer parte do time. Quero cumprimentar aqui o diretório, né, na pessoa do nosso secretário, e esse amigo aqui que, quando ninguém conhecia o PT, ele já estava lutando, brigando, e uma senhora virou para mim hoje e disse assim na rua: Jerônimo, Adriano se aposentou? Eu digo não. E ele me elegeu presidente do PT, ele arrumou um problema, arrumou encrenca. Quem vai ter mais trabalho, vai ter mais luta, né?
Quis Deus que Diego tivesse de fera hoje para estar aqui com a gente. Diego Falheiro, esse amigo. Então, meus irmãos, quero parabenizar nosso amigo Dadi, nosso amigo Otávio. Eu nunca vi um cara tão agitado, tão dinâmico como você, viu, Otávio? Você, o cansaço não bate e a gente sabe que é uma luta grande. Então, eu quero cumprimentar também minha amiga Lourdes, essa companheira que eu conheci lá no mercado, sempre na luta, combatendo, lutando pelo Partido dos Trabalhadores lá em Nazaré, né? Quero cumprimentar meu amigo ali, que fugiu o nome dele, pai daquela criancinha ali, aquela família, meu amigo lá também. Quero cumprimentar todos aí e dizer, Hipólito, que essa conquista da UFRB para a nossa região será muito importante e você é o principal trabalhador desta obra, que vai enriquecer muito a nossa região aqui, porque tem hora que eu considero Aratuípe Recôncavo, tem hora que eu considero Aratuípe Baixo Sul. Mas o importante é nós estarmos nessa luta e dizer uma coisa, gente. Quem é que vai defender a minoria? Quem é que vai defender os negros, os originários, se não for o partido de esquerda? Porque essa direita que está aí, querendo votar a escravidão, querendo votar a ditadura, nós temos que, candidato que chegar aqui, que for ligado a esse grupo político que quer dar o golpe, nós temos que expulsar de nossa cidade, porque eles querem voltar ao tempo da escravidão. Muito obrigado e parabéns, Dadi. Obrigado, companheiro Jerônimo. Sigamos construindo aí o Partido dos Trabalhadores nessa nossa micro-região, que sempre foi tão defendida pelo companheiro Hipólito aí. Aqui eu chamo agora para poder fazer uso da palavra. Hipólito de Brito aí. Defensor da UFRB. Hipólito de Brito. Boa noite, gente. Hipólito, meio Jaguaripe, meio Aratuípe, meio Nazaré, não é? A gente está transitando aí na região. Quero fazer uma saudação à caravana de Maragujipinho, em nome da irmã, da companheira Maria, e sua irmã professora. Eu vi vocês aí, fiquei muito alegre. E saudar a mesa, saudando a representação da deputada Maria Del Carmo. Já foi? Antoniel Machado, né? Machado. E dizer a vocês que nós temos uma caminhada, né? Por ser mais velho também, a gente termina, né, Adriano? Às vezes tendo mais coisa para dizer. Não é porque quando a gente vai ficando um velho meio chato e tal, mas às vezes também encampando lutas importantes. Nosso ex-vereador e acadêmico Abinael, que honrou, eu estou comparando Abinael, viu, gente, a Valdir Pires. Valdir Pires foi tudo, foi ministro, foi governador, foi exerceu outras funções públicas e no final da vida ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores, com muita humildade, porque uma pessoa que alcançou o patamar dele, não é, de satisfação pessoal, participou da Constituinte com Ulisses Guimarães, enfim, e depois ele estava nos encontros regionais, foi vereador também já no final da carreira. Bia, Dió, sabem que Valdir ia para os encontros regionais com a gente a uma altura daquela da vida e sentava lá e ouvia a todos. Então o Valdir para mim é um exemplo. Valdir Pires, ex-governador que eu estou falando, depois de uma caminhada, ele participou também daquele momento da ditadura 64, era do grupo do presidente que foi deposto naquela época. Valdir foi exilado, João Goulart, e depois dessa caminhada ele volta para ser militante do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vejo você como esse exemplo, que exerceu diversos mandatos na Câmara de Vereadores de Nazaré e depois
venha humildemente se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Por que eu estou falando do Partido dos Trabalhadores? Porque esse partido, ele nasceu para popularizar a política. Ele veio com a tarefa de dizer, olha, a política precisa ser exercida pelos pobres, pelos excluídos, pelos favelados, pelos sem terra, pelos sem teto. O PT precisa, não é? Os trabalhadores precisam se sentir representados pelo Partido dos Trabalhadores. As mulheres, sempre muito afastadas do campo da política, principalmente no interior do estado. E em outros tempos, Dadi não seria presidente de partido político, não estaria sentado nessa mesa. Em outros tempos, o companheiro Dió, fundador do Sindicato dos Trabalhadores, companheiro Valmir, meninos naquela época da formação do sindicato, e hoje aqui dirigindo políticas públicas, isso são avanços extraordinários. Eu alcancei esse menino aí, que é secretário de Agricultura, ainda vindo da zona rural para participar das caminhadas de formação do sindicato rural aqui. Dió, ele pequeno, menor de idade, mas ganhava o dia pescando, limpando quintais, trabalhando na enxada para ajudar na renda familiar. E hoje é um dirigente, né? Uma pessoa politizada. Isso faz parte de um processo de formação iniciada com a presença do companheiro saudoso Gregório Bonfim aqui nessa cidade. Se fez uma campanha fazendo o acirramento da disputa de classe social nessa cidade, que marcou quem participou na época aqui. Eu sei que os mais novos não participaram, né, por causa outros participaram de lado oposto, né, porque tinha outra força política hegemônica aqui na cidade. Mas a gente não pode esquecer a luta de Gregório aqui nessa cidade. Foi uma campanha de poucos votos, mas uma campanha de enfrentamento da burguesia local, de quem governava com esse modelo ainda colonial de dirigir, porque no passado essa região tinha os grupos, as famílias que governavam, as detentoras do poder econômico e etc. E depois veio o PT com figuras mais simples, periféricas, da cidade de Palha. A cidade hoje não é mais de Palha. Graças ao governo atual, as pessoas não estão mais pisando na lama lá. Não é não. Mas antigamente a situação era muito difícil. Então eu quero, para ser breve, dizer que eu gostaria, primeiro, que Tony fizesse o sucessor, mantendo essa maioria que teve na última eleição, para não permitir que a direita bolsonarista sonhe em voltar a governar essa cidade. A segunda coisa, além de fazer o sucessor, é politizar ainda mais. E aí eu coloco, Dadi, como desafio nosso, politizar ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Dar significado a essa obra que está sendo realizada nesses gestão e meia de mandato. Tem um evento que acontece aqui ano a ano, que é o aniversário de Dió, que acontece a feijoada lá na Cidade Palha. O prefeito está lá, o atual, nosso vereador Otávio está lá, e a população inteira está lá para comer o feijão de Dió. Se puder levar uma linguiçazinha para completar o feijão, não é, Dió? Mas é uma coisa, um evento que vai se tornar histórico, entendeu? Quem não gosta da feijoada de Dió aqui? Pois é. Então, o PT e a esquerda precisa fazer isso. Dizer ao companheiro que mora lá na zona rural, na periferia, lá na olaria: companheiros, esse partido é a sua representação política. Porque, sabe, essa coisa de dizer, olha, eu sou
trabalhador, portanto eu sou do Partido dos Trabalhadores. É isso que a gente precisa. Eu cheguei aqui, estava olhando assim, depois eu fui me animando mais, porque a gente vai chegar a uma época que o grau de politização do povo, do trabalhador, vai ser tão grande que a gente vai ter que ter um auditório para fazer a posse da nova direção do Partido dos Trabalhadores. Então é isso que vai fazer com que a gente suplante essa ameaça da extrema-direita do Brasil, né? A gente precisa trabalhar muito no cotidiano, na escola, na roça, na casa de farinha. A gente precisa falar do Partido dos Trabalhadores, falar da importância da eleição de Lula. E aí nós temos o Partido dos Trabalhadores, esse colchão, que é o Lula. Quem mora na zona rural, quem tem origem na zona rural, quem sabe o trabalho da roça, sabe que a gente vivia sem eletrificação rural. Tudo era manual. Não se tinha energia, não se tinha geladeira, não se tinha televisão. E veio um programa chamado Luz para Todos, que realmente foi efetivo, porque colocou energia elétrica em todas as comunidades rurais, em todas as casas. E os outros programas sociais que trouxeram para a esquerda. Antigamente, quando nós fundamos o sindicato, que a gente ia pedir voto para Lula, a gente recebia um papel de volta na cara. Era assim. Você sabe disso. Você sabe disso. Mas hoje não. É Lula, aí as pessoas recebem com um sorriso aberto. Não é assim? E nos convida a entrar. Então é isso que nos faz. Agora a gente precisa ajudar Lula. A gente precisa vencer o bolsonarismo e a gente precisa fazer campanha para os deputados da base, para os senadores, porque eles querem o Senado. A direita quer o Senado. Por que a direita quer o Senado? Porque eles querem impeachment qualquer membro do judiciário que atue cumprindo o seu dever de fazer com que a lei seja cumprida para todos. No Senado, eles, se tivessem maioria, já teriam caçado, impeachmentado o Alexandre de Moraes, que foi o guardião da posse e deste governo que está aí, que eles quiseram golpear depois derrotados nas urnas. Então, nós temos essa tarefa de fazer campanha. O companheiro está lá, Maria, o Jorge Sola, Alice e os demais que estão sendo apoiados por aqui. A gente tem, não veio, não tem problema, tem que vestir a camisa e fazer campanha, porque não é para eles apenas, é para nós. Nós precisamos conservar um regime democrático em nosso país, em nosso estado e em nosso município. A ditadura não nos trouxe felicidade. Nós vivemos experiências ditatoriais no Brasil e os mais novos e os conhecem pelos livros mal contados, mas conhecem de alguma forma. E os mais velhos que precisam rememorar, a gente sabe que os regimes ditatoriais não trazem a felicidade para a população. Defender a democracia é continuar fortalecendo a base de Lula na Câmara, no Senado, não é? E em todas as instâncias, no plano estadual também, para reeleger o governador, que é obrigação nossa. Por isso que tem que, cada vez mais, popularizar o Partido dos Trabalhadores. Dizia um companheiro lá que nós somos uma sociedade de classe. A representação no Congresso Nacional é de classe. Nós somos pobres, negros, mulheres, médios, trabalhadores. O que nos une é a condição de sermos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, nós temos que ter uma representação política condizente com o nosso tamanho na sociedade. Se 52% do povo brasileiro é composto por mulheres, essa representação precisa chegar à Câmara de Vereadores,
a Assembleia Legislativa e a Câmara e o Senado Federal. Ou as mulheres continuam com a cultura de que o macho vai nos representar. O movimento feminino quer mais mulheres no poder. O movimento negro quer mais homens e mulheres negros e negras no poder. A classe trabalhadora quer mais trabalhadores nos espaços de poder. E nós precisamos estarmos convictos de que o nosso esforço precisa ser nessa caminhada. Deixando aí, companheiro Dadi, companheiro Gilvan, meu irmão Jerônimo, essa missão da popularização do Partido dos Trabalhadores nas periferias, nas reuniões lá nas comunidades rurais, sabe, onde tiver. E a gente precisa então levar essa missão. Dizer rápido para encerrar que, como estamos fazendo a revolução pela educação aqui em Aratuípe, fortalecendo o ensino, ampliando o ensino de creche, fortalecendo o ensino fundamental e médio, fortalecendo e cobrando do Estado a melhoria na qualidade da educação média, que é a atribuição do Estado, a escola de tempo integral e esses presentes, não, mas direitos que o povo de Aratuípe está recebendo. Aratuípe saiu da situação do anonimato, da indiferença, para ser um município referência em administração pública na nossa região. A gente cita, Nazaré está começando um processo agora, tomara que trilhe, aqui nesse município, diferente de quase todos os outros da região, realizou esse ano a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Aqui, a maioria da população é negra. Então, aí tem alguns que se sentem pardo e tal, mas pardo também é negro. Tá? Então, praticamente 100% da população é negra aqui na nossa região. E a gente precisa ter uma secretaria ou uma política pública que avalie as desigualdades construídas historicamente na formação da sociedade brasileira, para fazer correção através das políticas afirmativas. E uma forma de fazer política afirmativa aqui é ampliar o espaço na educação superior, que foi historicamente privilégio de quem? Quem é que tinha condição de mandar os filhos para estudar lá fora? Só quem tinha dinheiro e poder. Então, o governo Lula veio para dizer, olha, universidade precisa existir para os pobres, para que eles criem possibilidade de avançar para além do ensino médio. Nós começamos essa luta, graças ao Partido dos Trabalhadores e à disposição da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, de criar a segunda Universidade Pública Federal. E o PT foi que moveu esse movimento com Jacques Wagner, com todas, talvez a deputada também, etc. Então a gente quer universidade, sabe por quê? Porque ali em Nazaré, a 5 quilômetros daqui, vai formar advogado, vai formar economista, contador, vai formar na área da ciência da informação, não é? Então nós vamos ter, inclusive, não só graduados formados ali, mas mestres e doutores, porque a universidade forma especialistas, forma mestres e forma doutores. Mas não é o médico que a gente chama de doutor, ou o advogado que não tem doutorado. Não é isso, é doutor mesmo, defendendo tese de doutorado e se receber. Talvez a gente não alcance mais, Adriano, mas alguém vai lembrar da gente. Olha, aqueles camaradas lá lutaram pela universidade. Eu certamente não irei mais estudar no futuro campus da UFRB em Nazaré, mas talvez os meus filhos, os filhos de vocês vão estudar e vão continuar essa batalha para construir uma sociedade sem desigualdade, sem desigualdade, com igualdade de oportunidade. Para fechar, queria que vocês, como eu, assumissem essa tarefa
porque vocês todos e todas são eleitores e eleitoras. Então vamos dar o voto? Vamos fazer a reunião do PT, do PCdoB, com os secretários e olha, negocie com um deputado federal que ele entre na luta pela universidade. Então, companheiro, graças a Deus que você vai levando essa mensagem da gente. Falar com a secretária Maria, os companheiros ligados à Sola e tantos, Alice em Portugal, muito falada, né? Aqui que a gente possa convencer, porque a Bahia tem um peso gigantesco na República. Quantos ministros de Estado nós temos aqui, companheiro? Renato. O Rui Costa, que é o mais poderoso, porque é o chefe da Casa Civil. Temos Sidônio da Comunicação e temos Margarete Menezes. Temos quantos senadores na base do governo? Jacques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel. Uma dezena ou mais de deputados federais, todos poderosos, que poderão serrar a fileira para que o MEC autorize. Está tudo pronto em Nazaré, né, Adriano? Tudo pronto para receber a universidade. E a gente está precisando de uma canetada do MEC. E os nossos meninos precisam de estudar para fazer curso de nível superior. Então, muito obrigado a vocês. Desculpe ter me alongado, mas era preciso falar um pouco mais, pedir desculpas e dizer que eu acredito em vocês. Eu acredito nessa juventude que está dirigindo essa cidade, os partidos políticos, companheiro Tony, mas vamos cobrar. Ainda que a gente confie, vamos cobrar, vamos colar no companheiro Otávio, no irmão aqui, vereador lá de Maragogi-Pinho, para que a gente, lembrando sempre dessas lutas que precisam acontecer através da representação que temos. Valeu, obrigado, bom mandato para você, meu irmão. Vamos lá, nós agradecemos a participação do companheiro Hipólito, convidamos os companheiros lá fora, que entrem, daqui a pouco a gente tem som ao vivo. Nosso companheiro Railan já chegou aí com o seu violão. Daqui a pouco nós estamos no coffee break. Temos uma cervejinha ali bem gelada. Então a gente vai acabar os ânimos de todos. Será um sábado. Primeiro convido aqui as salas. Eu sei que a gente, depois de um certo tempo, já começa a ficar cansado. Mas nós já estamos finalizando. Tenha um pouquinho de paciência. Eu vou convidar, nos últimos tempos, a primeira eleição nossa, o Partido dos Trabalhadores de Aratuípe, nós temos 12% dos votos. Na segunda eleição foram 17%, com 4 candidatos a vereadores. E dessa vez são 15%, apenas entre eu, o companheiro Genivaldo e uma companheira que não teve uma votação expressiva, mas entre eu e o vereador Genivaldo aqui, somos 15% dos eleitores da cidade que foram às urnas depositar seu voto. Então vale a pena te ressaltar isso, que é um crescimento exponencial, né, para a nossa cidade, para o nosso partido, que antes disso a gente não tinha candidato a vereador. Começou comigo, e eu e o Gênio hoje já estamos no segundo mandato. Eu no terceiro, Gênio no segundo. Vamos lá, por isso eu vou chamar meu companheiro Genivaldo aí, para deixar essa mensagem. Está com a garganta doente? Tranquilidade. Então a gente faz assim, ó, a gente passa para a Bia e finaliza com o presidente Lula, que está aqui na mesa, representando nosso prefeito, que o prefeito teve uma agenda, ontem estava aqui numa conferência do PCdoB, e hoje estava em outra agenda, a gente não poderia, de forma alguma, adiar nosso movimento. Então o nosso secretário de administração está aqui. Vamos passar para o nosso companheiro Bia, Nelivaldo Bia do Correio, que foi o nosso último candidato a prefeito pelo PT. Boa noite a todos. Vamos aplaudir o homem que ele merece aí. É o funcionário do Correio, não falta um dia aí. Nunca fica doente, graças a Deus. Saudar a mesa aqui, no nome de nosso companheiro Dadi. O PT está bem organizado, bem representado. Você, antes de começar minha fala, e baseado no que Hipólito falou, eu começo com sem anistia. Sem anistia! O PT tem uma frase muito interessante, e foi falada até aqui já, a luta continua. E essa frase do PT
se dá muito bem ligada com a letra de música de Edson Gomes, que ele diz assim: a vida não para aqui, a luta não acabou e nem acabará, só quando a liberdade raiar. O companheiro, quando chegou aqui, olhou para mim e disse: coragem, quando eu soube que eu fui candidato a prefeito. Mas anterior a mim, o que foi pronunciado aqui, o nosso saudoso Gregório, foi ele que teve a primeira candidatura a prefeito aqui. Também foi uma candidatura com muita coragem, porque eu não digo o nome rejeição, é porque era uma semente que estava sendo plantada. Quem acompanhou o histórico de Gregório aqui se enganjou com a ideia de polarizar o Partido dos Trabalhadores. Eu venho de uma família que meu pai era político, ele foi vereador, ele era da direita. E inclusive o meu irmão aí, que é mais histórico no partido, até dentro de casa ele sofreu um pouco de perseguição, não sei se era por medo que meu pai tinha, mas esse é o histórico. Eu fiquei muito feliz aqui com as falas sobre a vinda da UFRB para nossa região, lá no município de Nazaré. Como está sendo dito, eu vi o vídeo do companheiro Hipólito, lá no dia que o governador teve em Nazaré, ele ali mostrando, tentando ouvir o governador para falar da necessidade da universidade. A nossa região ainda depende de muitas coisas, de muitos programas ainda do governo federal, tanto no nosso como município, como na nossa região. Ouvi também aqui a fala do companheiro de Jaguaripe sobre o que eu também tenho observado, essa integração Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré, que inclusive Hipólito cita aqui que ele é meio Jaguaripe, meio Aratuípe, meio Nazaré. O meu sonho é que um dia possa eu ver um consórcio municipal entre essas cidades, para que se fortaleça mais a gestão pública, o consórcio municipal entre essas cidades, inclusive incluindo Muniz Ferreira, Salinas. A gente sai bem mais fortalecido quando chega ao governador, quando chega ao presidente, quando chega no momento de uma necessidade dessa, que nem está sendo lutada aí pela UFRB. Então essa é a minha fala, não vou me alongar, porque tem comemoração aí, como o companheiro Otávio falou, e dizer ao companheiro aqui, muito obrigado aí pelo que vai levar lá para a nossa deputada, para reforçar aí a vinda da UFRB. Muito obrigado a todos aí. Valeu, Bia. Antes de franquear a palavra ao companheiro Lula, vamos franquear aqui a palavra para o companheiro Adriano Turinho. Faz esse microfone aí, por favor, rapidinho. Rapidinho não, não pode ser rápido, não, companheiro. Uma leve por essa parte. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Eu vou pedir permissão a vocês para que eu possa falar um pouco sentado, porque as pernas já não são as mesmas de 20 anos atrás. Bom, eu queria fazer uma saudação a uma pessoa que não está presente, mas uma pessoa extremamente importante no PT de Aratuípe, né, que é o nosso companheiro Gregório. Uma saudação em memória ao nosso companheiro Gregório e que seja extensivo a todos os presidentes eleitos e empossados do Partido dos Trabalhadores. Ouvindo aqui a fala de vocês, e principalmente do companheiro Hipólito, quando ele fala que nós estamos ficando um pouquinho já gastos, né? Com a cabeça, com os cabelos prateados, como diz o nosso poeta Luiz Gonzaga, dizia o nosso poeta Luiz Gonzaga, da construção do Partido dos Trabalhadores aqui na região. Eu lembro quando nós éramos pequenos ainda, né? Nós nos uníamos para poder ajudar
Jaguaribe na candidatura de Hipólito, aqui com Gregório, depois com Bia, em Muniz Ferreira com o companheiro Val, e isso nos fortalecia. E o que eu acho mais importante é a pavimentação dessa história que nós estamos deixando para vocês mais novos. Porque, consequentemente, vocês vão olhar para trás e vai ver essa história. Ainda hoje o companheiro Jerônimo me fez um vídeo na posse, onde me deixou extremamente emocionado, eu ainda com cabelos pretos, andando. E o Hipólito me lembrou que eu fiz uma caminhada, segundo ele, estava melhor do que ele. Eu fiz uma caminhada da praça até a Coreia, lá no Matatã. E foi uma caminhada porque naquela época eu estava andando, eu estava preparado para poder enfrentar aquelas eleições. Mas tudo isso me deixou emocionado porque é uma dedicação que nós tivemos, que dá para o Partido dos Trabalhadores, não para nós, mas para o futuro dos mais novos, dos mais jovens, e do futuro de aquilo que nós vivenciamos de uma ditadura de repressão política que os nossos pais, nós vivemos, eu e Hipólito, por ser ainda um pouco mais velho do que vocês, mas foi um educador. E quando você assiste um filme, Ainda Estou Aqui, e aquilo foi verdadeiro, aquilo dói na alma de qualquer pessoa. E nós não podemos permitir que isso venha pela mais uma vez, quando nós temos um deputado federal dos Estados Unidos, um outro louco presidente dos Estados Unidos, tarifando o nosso país, e que ele está recebendo a consequência disso também. Porque o nosso presidente está buscando os mercados lá fora, está diversificando esse mercado para que a gente não possa perder aquilo que nós já conquistamos. Mas em contrapartida, o povo americano já começa a sentir mercadorias nos supermercados, começa a sentir a falta da carne. Portanto, ele então começou a receber o troco, e a população americana também está sentindo, e ele vai ter o resultado dele. Mas vamos voltar para aqui, certo? Espero que vocês assumam essa responsabilidade de continuar tocando, né, essa luta diária, que nós não podemos perder o foco, que é eleger Tony aqui, fazer a sucessão, que seja o candidato do PT, que Nazaré consigamos, no futuro muito breve, fazer um candidato, um prefeito do PT, e que Jaguaribe possa nos ajudar a reconstruir aquilo que Hipólito construiu lá atrás e que não foi fácil. Lembra que Hipólito teve, em 92, se não me falha a memória, 1.600 ou 1.700 votos, não estou lembrado, mas você teve uma boa votação. Infelizmente, a gente não tinha um aparato de grandes deputados que pudessem nos ajudar. Lembro de uma certa feita que nós estávamos num comício em Jaguaribe e Wagner estava no Fusca, saiu de Jaguaribe, e quando eu saio de Jaguaribe encontro o Wagner com um carro sem gasolina. E eu tive que tirar a gasolina do meu carro para colocar no dele e ele seguir viagem. Então vocês podem ver as dificuldades que os nossos deputados tinham naquela época. Paulo Jackson morreu em um acidente de ônibus, porque os nossos companheiros viajavam de ônibus. Mas hoje a coisa mudou, né? E precisamos realmente estar lutando para que a gente possa ter mais e mais. E dar o melhor benefício possível à nossa população. A população de Aratuípe, de Jaguaribe, de Nazaré. Lembro-me também, Hipólito, que em 2008, o PT estadual e o PT nacional queriam formar uma onda vermelha. Principalmente depois da vitória de Wagner, quando nós derrubamos o Carlinho, quando ninguém esperava. E isso foi uma união muito grande e conseguimos fazer naquela época aproximadamente quase 100 prefeituras. Né? Mas faltou gás. Mas essa garra a gente teve para poder enfrentar, e esse é o nosso patrimônio que deixamos para essa geração dar continuidade ao nosso trabalho, porque os nossos cabelos estão grisalhos. Obrigado, gente. Sucesso está aqui. Que desejo sucesso para o meu companheiro
Jerônimo Leite, você tem uma responsabilidade grande, viu, meu irmão? Valeu, companheiro. Valeu, Adriano. Salve, 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 Adriano. Salve, salve. Nosso companheiro Rony também está aí fora, o candidato a vereador. Está aí próximo aí com a gente. Vamos finalizar o nosso evento de hoje, passando a palavra para Luiz Roberto aí, trazendo a mensagem do Executivo. Companheiro Lula aqui, é Lula lá, Lula aqui. Nosso secretário de administração. Boa noite. Sinto-me honrado de participar desse evento do PT, representando o prefeito Tony. E diante de tantas palavras aqui que foram ditas, deixei enfatizado a luta dos partidos de esquerda pela democracia. Nós precisamos ficar atentos e muito a esse momento que o Brasil vem passando. E trazendo para o nosso cenário de Aratuípe, o quanto o nosso município cresceu. Não sei quem foi que falou aqui sobre a representatividade que Aratuípe tem. Tem 15 dias ou 30 dias, se eu não me engano, que eu estive em Itabuna, no evento da CETRE, e quando o município de Aratuípe foi citado, que eu estava representando, as pessoas viraram, olharam, olha, tem alguém de Aratuípe. Isso é fruto do trabalho de vocês, é fruto do crescimento da equipe do prefeito Tony, dos vereadores que apoiam a Tony. E não podemos permitir que Aratuípe retroceda de forma nenhuma. A associação que está próxima, as eleições para deputados, precisamos eleger os deputados ligados à esquerda. Aratuípe precisa ter candidato alinhado com o prefeito Tony, alinhado com o discurso da esquerda. Não adianta aparecer candidatos agora com discursozinhos aproveitadores de momento que eles não vão encaixar. Tem pessoas que nunca foram alinhadas com a esquerda e hoje querem se aproveitar desse legado de vocês. E nós não iremos deixar. Aratuípe precisa continuar a evoluir, precisa continuar a crescer. Nós hoje temos um prefeito negro, que é vice-presidente da Policlínica, é diretor de cultura do UPB. Olha o quanto nós avançamos. E não podemos permitir que tudo isso venha abaixo. Deixando só essa mensagem, seu Otávio, espero continuarmos firmes nas próximas eleições. Sendo assim, eu encaminho a palavra para o nosso presidente, para que a gente possa finalizar o evento de hoje. Questão de quebrar o protocolo. Adriano Prazeres quer dar uma palavra? Ok. Pessoal, me sinto contemplado com a fala de todos vocês. Quero agradecer a cada um, companheiros, companheiras que vieram até aqui, o pessoal de Marajoara, os companheiros e companheiras de Marajoara, os companheiros e companheiras de Jaguaripe, de Nazaré, os companheiros de Nazaré, todo mundo aqui, amigos, família, todos que vieram aqui, secretários, vereadores que vieram aqui para esse ato de posse. Quero agradecer, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam retornar para os seus lares em paz. E agora, nesse momento, eu convido a todos para ouvir uma boa música com o Railan. Quero agradecer a Railan, que veio também aqui com sua família, também veio com a esposa, com a mãe, vem em equipe, né? Agradecer a ele, agradecer a Gil, e tem Renato também, né? Renato Segurança. E também tomar uma cerveja para quem bebe, né? E um refrigerante para quem não bebe. E um coffee break, viu, gente? Muito obrigado. E aí encerram os trabalhos e até, né? Obrigado por tudo. Acabamos de ouvir o programa Falando Sério com nosso amigo César. Até o próximo programa.